Meus amigos, neste vídeo eu quero falar sobre aquela operação que teve lá no Rio de Janeiro, né? Onde a polícia despachou alguns anjinhos para o outro mundo. E eu quero falar sobre a repercussão que teve na grande mídia e principalmente a repercussão que teve no meio da extrema esquerda. A extrema esquerda tão boazinha, sempre defensora dos direitos dos manos. Mas antes que eu mostre para vocês essa notícia da operação policial lá no Rio de Janeiro, eu quero mostrar para vocês este tweet aqui, ó. Dá uma olhadinha para vocês verem. Um tweet da embaixada venezuelana, onde a embaixada venezuelana posta aqui uma foto do Lula segurando aqui uma outra foto onde está o Maduro e o próprio Lula. E a embaixada diz o seguinte: com um saludo revolucionário, el camarada ex-presidente Lula recuerda los lazos de amistad y cooperación forjados con nuestro presidente Nicolás Maduro, em benefício de los pueblos hermanos de Brasil e Venezuela. Estamos juntos. Então, segundo a embaixada venezuelana está uma saudação revolucionária ao camarada ex-presidente Lula, o ex-presidiário, né? E recordação dos laços de amizade e cooperação forjadas com o nosso presidente Nicolás Maduro, em benefício dos povos irmãos do Brasil e da Venezuela. Então o Lula aqui dizia que estamos juntos. É bom a gente falar sobre isso porque o ex-presidiário é esse tipo de relações exteriores, né, que ele tanto fala que o Brasil é um pária internacional porque não tem mais relações exteriores com os países. É esse tipo de relação que o ex-presidiário preza. É esse tipo de relação que o ex-presidiário quer. E aí eu vou falar agora sobre a operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Vamos pegar aqui uma notícia do G1. Operação policial conjunta na Vila Cruzeiro deixa 24 mortos e é encerrada após 12 horas. Uma mulher atingida por uma bala perdida está entre as vítimas. Agentes buscavam prender chefes do Comando Vermelho escondidos no complexo e foram recebidos a tiros por volta das 4 horas. Houve relatos também de tiros no Complexo do Alemão. 13 escolas da região estão fechadas. Ao menos 24 pessoas morreram durante a operação policial na Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte do Rio, nesta terça-feira, dia 24. A ação começou de madrugada e, segundo a Polícia Militar, foi encerrada por volta das 16h40. Segundo a PM, entre os 24 mortos, 15 eram suspeitos. Quando a imprensa fala que eram suspeitos, é porque eram 15 bandidos, traficantes e etc. Um era uma moradora da região, identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, e ela levou um tiro dentro de casa na entrada da Chatuba, que fica ao lado da Vila Cruzeiro. Possivelmente uma bala perdida de armas desses bandidos, né, desses traficantes. Até a última atualização desta reportagem, os outros 8 mortos não haviam sido identificados. Possivelmente não foram identificados porque estavam sem documentos, né? E essas pessoas que andam aí sem documentos, muito possivelmente são da mesma turma daqueles 15 que eles chamam de suspeitos. Entre os feridos estão 2 pacientes internados em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, 2 pacientes internados com quadro estável, um paciente transferido para a unidade de pronto atendimento. O confronto deixou ainda um policial civil ferido, identificado como Sérgio Silva Rosário. Ele foi ferido no rosto por estilhaços de bala enquanto fazia perícia no local. Ele passa bem. Segundo a PM, agentes do Batalhão de Operações Especiais BOPE e da Polícia Rodoviária Federal, parabéns à minha amada Polícia Rodoviária Federal, foram atacados a tiros quando iniciavam operação emergencial na comunidade. O objetivo era prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro. A polícia afirma que na Penha estão abrigadas lideranças da facção saídas de outras favelas do Rio, como Jacarezinho, Mangueira, Providência e Salgueiro. Então, a notícia é essa, né?
a PM, o pessoal do BOPE, foi lá, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, fazer a operação lá, porque tinha informação de que vários bandidos estavam escondidos ali na Vila Cruzeiro. E aí, ali, eles foram recebidos a bala. E nesse confronto, nessa troca de tiros, então, 24 pessoas foram mortas. Segundo a Globo, G1, diz que 15 eram suspeitos. Tá? Se 15 eram suspeitos para o G1, com certeza eram 15 bandidos. A Globo nunca chama bandido pelo nome. A Globo sempre chama os bandidos de suspeitos. Então, esses 15 suspeitos com certeza eram bandidos. 8 que não foram identificados, possivelmente não foram identificados porque estavam ali sem documentos pessoais. E é bem provável também que faça parte da turminha desses outros 15 suspeitos. E, infelizmente, uma moradora que estava dentro de casa foi atingida por um projétil, uma bala perdida, e ela também perdeu a sua vida. A única vítima, até então pode-se dizer que é uma vítima, nesse confronto, é esta senhora. Os demais, os 15 suspeitos que o G1 fala, e os outros 8 que não foram identificados, bem possivelmente que não são vítimas coisíssima nenhuma. E nós vemos aqui no Twitter, o Rodrigo Constantino, ele traz aqui esse print aqui do Globo, né? Jornal Globo, onde diz o seguinte: Fachin diz ver com muita preocupação operação policial com 25 mortes na Vila Cruzeiro, no Rio. Ministro é o relator de ação que trata de medidas para o combate à letalidade policial. O Fachin não está preocupado com a letalidade dos bandidos. Ele está preocupado com a letalidade policial contra os bandidos. Tanto é que o Fachin é aquele mesmo ministro que proibiu a polícia de atuar em várias regiões lá do Rio de Janeiro, em várias favelas do Rio de Janeiro. Como se essas regiões, essas favelas, onde o Fachin proibiu a polícia de entrar, não fossem parte do território nacional. É incrível você ver uma pessoa como um ministro do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão como essa. Proibir a polícia de agir em determinados locais. Por que ele não proíbe os bandidos de agirem ali? Tem que proibir a polícia, para que não haja mortes. Aí os bandidos ficam lá livres, leves e soltos para fazer qualquer tipo de barbaridade lá dentro, né? Qualquer tipo de crime, subjugar a população, porque a população fica refém desses bandidos e não tem a quem recorrer porque a polícia não pode atuar ali dentro. Imagina a situação do morador numa situação dessa. E aí o Constantino então diz o seguinte: nós estamos vendo com muita preocupação a operação suprema na defesa de bandidos. É exatamente isso. Nós estamos vendo uma preocupação muito grande das pessoas, do cidadão de bem, né? Principalmente os moradores dessas regiões, em decisões como esta do Fachin, de proibir a polícia de entrar lá, e dizer ele agora que está muito preocupado com a letalidade da polícia. A letalidade do bandido, esse pessoal, esses extremistas de esquerda, nunca se preocuparam. E aí vamos ver agora qual foi a repercussão que teve de alguns jornalistas. Vamos ver aqui o que diz o Guga Noblar. O Guga Noblar diz o seguinte: Bolsonaro só parabenizou a operação burra da polícia porque foi em área de traficante. Queria ver se fosse em área de milícia. Que tal no Rio das Pedras? Apenas 6,5% das operações policiais são contra miliciano, diz estudo que mapeou 569 operações ocorridas até o fim de 2020. Ele não cita aqui quem fez esse estudo, mas possivelmente foi aquele Instituto Sou da Paz, aquele pessoalzinho ali ligado a esses mesmos suspeitos, né, que perderam as suas vidas nessa operação. E aí vem o Guga Noblar tentando lacrar com esse tipo de postagem aqui, chamando o presidente de miliciano, como sempre faz o pessoal da extrema esquerda, né? Sem apresentar nenhuma prova nem nada, mas eles
estão sempre ali, porque não tem como chamar o presidente de corrupto, como é o ex-presidiário, né? E nós chamamos ele de corrupto e ladrão e provamos, mas eles não têm como chamar o presidente Bolsonaro de corrupto, eles ficam chamando de miliciano, chama de bozo, de um monte de outras baboseiras aí. E aí vamos ver novamente aqui no Twitter o que diz a jornalista Mônica Bergamo. Todos sabem que a Mônica Bergamo é uma jornalista de extrema esquerda. É aquela que, nossa, o Lula para ela, o ex-presidiário para ela é o maior santo, né? Então ela diz o que aqui, a Mônica Bergamo? Massacre no Rio. PM fala de confronto em larga escala. 22 mortos e 7 feridos pela polícia. Nenhum policial morto. Aí o Constantino diz, ela queria mais policiais mortos? Aí seria mais justo. Essa gente é abjeta. Se morrer só marginal, nenhuma pessoa decente vai chorar, petista. Então, a Mônica Bergamo, jornalista, está preocupada porque não morreu nenhum policial. Ela não está preocupada com as pessoas que são subjugadas por esses criminosos, principalmente daquelas regiões onde o Fachin proibiu a polícia de atuar, ela não está preocupada. Ela está preocupada quando os bandidos são mortos. Quando nós temos policiais mortos, ela não abre o bico, porque ela deve estar aplaudindo lá no seu apartamento de luxo e ela não faz nenhuma crítica às vítimas da sociedade, aos suspeitos, como ela costuma dizer, esse pessoal da imprensa, né? Então, para vocês verem a hipocrisia dessa imprensa porca que nós temos. É por isso que o Rodrigo Constantino fala que a imprensa profissional morreu. O Rodrigo Constantino, acho que o Paulo Figueiredo também costuma dizer isso. A imprensa profissional morreu, porque não dá para você aceitar esse tipo de argumento vindo de uma pessoa que se diz jornalista. E são esses mesmos aqui que chamam o jornalista como o Alan dos Santos de blogueiro. Essa sim é uma blogueira no sentido mais sem vergonha da palavra, né? Essa é uma blogueira de extrema esquerda, que defende bandido na maior cara de pau e se lamenta quando, num confronto entre polícia e bandido, não houve morte de policiais. Então, eu, como fui policial durante 25 anos e 7 meses, e tenho o maior orgulho disso, ter pertencido a essa corporação brilhante, para mim hoje a melhor polícia do Brasil, a polícia mais estruturada, mais técnica, Polícia Rodoviária Federal. Então eu fico pé da cara quando eu vejo esse tipo de gente torcendo para que policiais morram. É um absurdo, sabe? A gente fica... Não dá para entender o que essa gente pensa. A polícia está sempre à disposição da sociedade para defender a sociedade. Há maus policiais, isso existe maus profissionais em todo lugar. A prova é a Mônica Bergamo e o Guga Noblar, que são péssimos profissionais no jornalismo. Eu vou generalizar dizendo que todo jornalista é ruim? Não, tem muito jornalista bom. Mas eles são prova de que em todo lugar há o mau profissional. E também na polícia tem sim os maus profissionais, mas não é por isso que você vai pegar toda a instituição policial e desejar que numa troca de tiro contra bandidos, os policiais morram, defendendo os bandidos como fazem esses jornalistas. E o Guilherme Boulos não poderia ficar de fora, né? É lógico que ele também lamentou a morte dos anjinhos que ele tanto defende. Então olha só o que diz aqui o Guilherme Boulos. Há um ano foram 28 mortes na chacina do Jacarezinho. Chacina. Não é quando os bandidos matam as pessoas, não, que é chacina. É quando a polícia vai lá e detona eles, né? Maior parte dos inquéritos foi arquivada, lógico. A polícia entrou lá, trocou tiro com os bandidos e queria que os policiais fossem todos presos, né? Esse é o invasor de propriedades alheias. Hoje vemos uma nova chacina com 22 mortes no Rio de Janeiro. Quando não há reparação e justiça, a história se repete. Até quando? Até quando nós vamos ter que aturar um indivíduo como esse na nossa política, né? Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que observem aí, se não estão inscritos, clique no botão inscrever-se. Se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários.
Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.